Nunca, em hipótese alguma, você deve comprar para vender ou comprar para alugar para a classe média. Essa é a pior categoria de investimento que você pode fazer. Cara, se você não me conhece, opa, minha cadeira continua balançando. Se você não me conhece, essa cadeira dá problema. Mas eu me chamo Edwards Miranda. Neste canal a gente fala sobre leilão de imóvel, mais especificamente sobre coisas que acontecem comigo, com os meus alunos, com os meus mentorados, com a galera que troca uma ideia comigo diariamente. E a gente bate um papo de forma descontraída. Esse vídeo não tem roteiro, ele não tem edição, exatamente para ser o mais natural possível. Então vamos lá. Por que eu digo para você nunca, em hipótese alguma, comprar para vender para clientes da classe média? Cara, eu tenho uma coisa comigo, que a classe média é a pior fonte de cliente que você pode ter. E talvez você esteja ouvindo isso sendo da classe média. E você sabe, você é chato pra caramba. Vamos ser sinceros, gente, existem vários problemas. Vamos começar pelo mais grave. A classe média, usualmente, ela é apertada. Ela é espremida por impostos e custos. De um lado, e você tem de outro, gasto exagerado. Você já deve ter conhecido isso, talvez você passe por isso. A classe média tem um sério problema de gastar muito. A classe média ela consome demais. Ela tem uma questão mais de status. Isso não é problema nosso, de verdade eu não estou nem aí. Esse não é um problema, é uma constatação. Junto a isso, a gente olha que a classe média é que tem menos benefícios. Quando eu digo benefícios, é incentivo governamental, questão de impostos, ela não tem nenhum benefício nesse sentido. E em contrapartida, ela paga como se não, vamos dizer assim, os mais pobres têm alguns benefícios. Os mais ricos não têm benefícios, mas pelo menos pagam menos impostos. A classe média está no meio. Ela não é nem pobre, não é nem rica. Ela vai ter sempre esse problema. Não sei se você já percebeu isso, não sei se você constatou isso, mas a gente tem esse problema. E esse problema ele é ruim porque torna a classe média mais com pouca grana. Eles têm um certo dinheiro, mas eles são mais difíceis. E aí, se você juntar isso, a gente tem um sério comportamento da classe média querer pagar a coisa mais barata possível, ao mesmo tempo que quer a melhor coisa possível. Isso é muito complicado. Principalmente quando a gente fala de imóveis. Você já pensou vender um imóvel para a classe média? Sem contar, um outro detalhe que existe na classe média é que ela, por exemplo, tem uma séria dificuldade em se estabelecer qual que é o perfil. Dependendo da cidade onde você está, da região onde você se encontra, classe média é alguém que sai de 5 mil reais de renda familiar até 25 mil reais, dependendo de onde se encontra. Cara, existe uma lacuna muito grande aí. É muito difícil você estabelecer um parâmetro de moradia para essa pessoa. Então, esse é o pior problema para mim, em que torna a classe média tão heterogênea, ou seja, ela é tão diferente no meio dela, que fica difícil você agradar ela especificamente. Então, você não deveria vender isso. Edwards, mas se você está falando para eu não vender para a classe média, não alugar para a classe média, para onde eu tenho que focar os meus investimentos? Sempre foque os seus investimentos em leilão. Ou para a classe mais baixa, ou para a classe mais alta. Sempre um desses dois. Ou você vai pegar os mais pobres, ou você vai pegar os mais ricos. Nunca você vai pegar o meio termo. Eu sei, parece contraintuitivo, mas é a realidade. Você vender para as pessoas mais ricas, elas exigem mais exclusividade, mas elas estão dispostas a pagar por isso. Você vender para as pessoas mais pobres, elas não têm muita grana, mas em compensação, você não tem dor de cabeça. Você briga pelo preço. Sacou? Então tudo vai depender disso. E para que você faça um bom investimento, um investimento que faça sentido a longo prazo, você precisa ter uma tese. E isso que eu estou falando para você é exatamente o que eu chamo de tese de investimento. É você analisar, é você interpretar os sinais e os parâmetros que você quer atender. Então pode ser que você esteja não concordando comigo e falando assim, não, eu quero atender a classe média. E aí tá tudo bem, aí é guerra sua. Mas eu penso muito em questões de objetivo. Quando eu e o Anthony começamos a investir neste mercado,
a gente já tinha uma certa quantidade de alguns imóveis de classe C, apartamentos da MRV, e ele fazia muito sentido para a gente. A gente só não tinha argumentos técnicos para justificar ele. E aí eu fui passar a estudar o mercado e eu fui começar a pensar. E aí criei a nossa tese de investimento. Por que eu gosto de investir na classe C? A gente investe em aluguéis. Então, basicamente, os nossos imóveis não são vendidos, eles são alugados. E eu estou pensando em aluguéis daqui a 10, daqui a 15 anos. Então, eu preciso de um investimento que perdure até lá, certo? Para um investimento perdurar até lá, os meus clientes têm que existir daqui a 10, 15 anos. E aí me vem a pergunta, e eu faço essa pergunta para você: será que vão existir pessoas da classe C, pessoas mais pobres, daqui a 10, 15 anos? Bom, podemos imaginar que sim. O Brasil está bem longe de ser um grande milagre em que em 10 anos não tenha mais pobre no Brasil. Ainda mais quando a gente fala que 90% da população brasileira é mais pobre, está nessa região. Então, eu tenho a maior fatia do mercado, eu tenho a fatia do mercado que provavelmente vai existir daqui a 10, 15, 20 anos. Então, isso já por si só me sustenta. Além disso, eu tenho uma grande vantagem. Eu estou num perfil de imóvel em que dificilmente a pessoa sai do meu imóvel. Vou te explicar o porquê. Vamos pegar o exemplo da classe média? Se o cara melhora de vida, ele vai querer uma casa melhor. A empresa dele deu certo, ele foi promovido, ele passou no concurso, ele vai para uma casa melhor. Ele sai do meu imóvel. Se a vida dele deu problema, ele foi demitido, a empresa dele faliu, ele vai para uma casa de menor valor. O rico de verdade, dificilmente ele desce. Porque por mais que ele quebre, ele não quebra tanto assim. O pobre, ele teoricamente até pode sair do meu imóvel, mas é pouco provável, porque não tem coisas mais baratas do que o meu. Ele vai cortar, sei lá, Netflix, ele vai cortar isso e aquilo, talvez ele até possa atrasar alguns aluguéis, mas ele não sai do meu imóvel. A gente consegue fazer acordo, eu consigo pegar o seguro fiança dele, enfim. Percebe que no meu caso é muito mais simples, eu não tenho essa vacância ali. Sem contar que eu pego o perfil de entrada, então às vezes um cara que é da classe média, ele se casa ou ele sai da casa dele, ele tende a morar no meu apartamento, porque é de um perfil mais pobre. Então perceba, com uma simples tese eu consigo atender vários critérios. E Edwards, por que você buscou esses critérios? Primeiro, para eu ter daqui vários anos. E segundo, para eu ter uma previsibilidade e uma perenidade. Se você pegar imóveis de alto padrão, eles vão ter alguns certos problemas ou mudanças pensando em localização. No momento eu estou falando de Alphaville e, cara, aqui é o point de gente rica, gente famosa, gente da internet. Basicamente todos os influencers que você conhece na internet estão aqui em Alphaville. Só que isso é agora. Alphaville surgiu como um polo de gente rica e famosa de 15 anos para cá, de 10 anos para cá. Pode ser que daqui a 10 anos não esteja mais assim. Elas tenham mudado de lugar. Pobre não. Eu sempre vou ter isso. Então percebe? A minha previsibilidade é mais constante. Eu tenho uma quase certeza que vai existir o meu público lá. E eu tenho um fator de facilidade, porque eu brigo pelo preço, eu não brigo por exclusividade, eu não preciso criar coisas. Os nossos imóveis alugados, eles são simplesmente pintados e no máximo eu coloco um box. Às vezes eu coloco um gabinetinho embaixo da pia. Às vezes. Percebe que fica mais simples assim? Se você for para classe média, eles vão exigir mais coisas. Se você for para classe A, eles vão exigir mais coisas. Deus, mas você está querendo me convencer de não ir para classe A? Não, classe A você pode ir. Só não vai para classe média. Só que aí você precisa entender também a questão financeira. Qual que é o seu custo? E qual que é a sua rentabilidade? Proporcionalmente, na média, a maior rentabilidade está em imóveis de baixo padrão. Então, por exemplo, quando eu pego o imóvel de baixo padrão aqui da apartamento MRV, eu consigo ali, num imóvel desse, algo em torno entre 900 a 1.200 reais. De um imóvel que vale seus 180 mil de mercado, 170 mil de mercado. Agora, quando eu vou para a classe B,
para classe A, dificilmente eu consigo mais do que 0,5%. Isso quando eu consigo 0,5%. A gente tem um apartamento, ele tem valor de mercado de mais ou menos ali uns 500 mil reais, e a gente consegue de aluguel nele 2.100, é abaixo dos 0,5% ao mês. Isso é uma coisa que você precisa colocar em mente. Usualmente a rentabilidade locatícia vai ser maior no caso de baixa renda. Edson, mas e se eu quero vender? Isso serve também? Sim. A maior liquidez, que é a velocidade com que você vende esse imóvel, está na classe mais baixa. Porque, de novo, ela recebe subsídio. É só você pegar a regra do financiamento agora. A galera que quer imóveis acima de 260 mil, elas vão comprar pelo SBPE, elas vão ter que pagar 30% de entrada na tabela saque e 50% de entrada na price. Abaixo de 260 mil, ela compra pela Minha Casa Minha Vida, que ainda não mudou a regra. Entende? Essa classe, ela é mais fácil de ser atendida, porque está todo mundo querendo ajudar. Agora, independente se você se convenceu de usar a minha tese de investimento, eu convido você a pensar, porque é extremamente importante que você se especialize, quando a gente trata de leilão, em alguma área específica, em algum perfil específico, em algum tipo de imóvel específico, para você se tornar de fato um especialista, que isso vai fazer diferença a longo prazo. Você vai saber o que você está falando, você vai entender daquilo que você faz, e isso se torna mais fácil no longo prazo. Faz sentido para você? Se você quer aprender a arrematar imóveis de uma forma mais consistente, ter ali uma vida duradoura nesse mercado, eu quero te conhecer quero te convencer a conhecer a formação arrematador profissional. O link está na descrição, cara. Eu não tenho muito o que falar dela. É simplesmente a formação mais completa que existe no mercado para leilão de imóveis. Fechado? Se você chegou até aqui, você se interessa nisso, então clica no link, ou você pode clicar no link abaixo também, que você marca uma reunião comigo. Eu abro algumas agendas para a gente poder fazer umas reuniões, eu entender a sua situação e a gente traçar um plano junto para você. Fechado? No mais, se inscreva no canal, curte esse vídeo e nos vemos no próximo. Aquele abraço e valeu!